Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, ele nos ensina sempre como aquele que o conhece, sabe de onde ele veio, sabe como ele procedeu aqui, onde a palavra diz, se ele não tivesse vindo, não teria ninguém como culpado, mas como ele veio e demonstrou que é possível, segundo venceu o mundo, e assim ele nos dá o exemplo daquele que persevera, é mais que vencedor, porque ele disse a Tomé, porque me viste crestes, de agora em diante bem-aventurado aqueles que não viram e creem, farão as mesmas obras maiores, porque eu vou para o Pai, aquele que ascendeu às regiões celestiais, e o Pai nos atraiu até ele enviando o batismo com o Espírito e com fogo daqueles que permanecem dia após dia, não por si mesmo, mas segundo aquele que tudo opera e executa, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e demonstramos a perseverança da nossa fé. Jesus é aquele que nos ensina que em todo tempo ele jamais se prostrou. Ele a todo tempo, antes ele se prostrava diante do Pai, se retirava para orar, para estar com súplica por todos, mas jamais se prostrou diante daquilo que o Senhor lhe trouxe como incumbência, até o momento onde estava ali na cruz, ele estava anunciando a sua verdade, quando ali um que estava ao seu lado resolveu se converter, assim como após as aparições com o corpo ressurreto. Assim como todo aquele que é seu imitador, jamais ele é um incrédulo e jamais ele desfalece na fé, jamais ele se prostra diante das adversidades, porque ele sabe, segundo a fé, daquilo que se espera. Não vivemos por vista, vivemos com a esperança naquilo que havemos de herdar, que a palavra diz que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou, e nunca se desceu ao coração a promessa das regiões celestiais, sabendo que ele é o único, o unigênito que pode nos ascender às regiões celestiais, e nós temos experimentado esta perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, aonde ele nos mantém sempre no bom ânimo. Nós jamais desfalecemos da nossa fé e jamais nos prostramos diante, seja de meros mortais, como seja de qual for a adversidade. Estamos sempre de pé e fazemos questão que ele é que nos mantém nesta firmeza, não por si mesmo, porque aquele que se julga forte estar de pé, cuide para que não caia, assim o Senhor diz. Mas para aqueles que depositam a confiança no Senhor, não há adversidade, não há altura, não há profundidade, não há nudez, não há fome, não há frio, não há perseguições, não há nada que nos afasta do amor de Cristo. Nós perseveramos constantes. As aflições momentâneas e passageiras nem se compara com a glória que há de se vir, e ele nos cuida nos mínimos detalhes, seja no pouco, seja no muito. Ele é fiel, jamais atribuímos falta ao Senhor e jamais desfalecemos
Antes estamos sempre sendo transformados e renovados segundo a sua graça nos basta, louvando e bendizendo o Senhor a todo momento, a toda hora, porque a cada segundo Ele nos concede o fôlego de vida, a oportunidade de estar bendizendo e o louvando, não com mover de lábios somente, mas com uma adoração franca e sincera, que Ele conhece o nosso interior e sabe que o amor não é fingido, mas daqueles que permanecem dia após dia, fazendo não a própria vontade e tampouco desanimados, mas antes com um bom ânimo, sempre estando livre de toda diversidade, mas sendo direcionado pelo único mediador entre Deus e os homens, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina o grande eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Investimos não no alimento que perece, mas no alimento que é eterno e que nos conduz às mansões celestiais. E assim perseverai dia após dia e firmais, sejais constantes, a fim de calar a ignorância dos insensatos. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.